Para de criar conteúdo para você. Começa a criar conteúdo pensando nas pessoas que vão assistir. Muito prazer e seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Mariana, sou design gráfico e especialista em marketing digital e eu vim trazer aqui para vocês um problema muito comum e que tem sido cada vez mais frequente. As pessoas estão com mais dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, inclusive, e não tem como você criar conteúdo nem para a sua empresa, a empresa que você administra, para a sua microempresa e nem para a empresa que você trabalha, que você presta serviço, sem saber disso. Eu sei que aqui no marketing digital todo mundo fala sobre copy, todo mundo fala sobre storytelling, todo mundo fala sobre leads, todo mundo fala sobre conversão de vendas. Você precisa saber sobre todos esses assuntos. Mas se tem um assunto que é pouquíssimo abordado, mas que é a base de tudo, principalmente no marketing digital, e que você precisa entender, é público-alvo, é saber para quem que você está comunicando, quais são as pessoas que você necessita, que você precisa que assista aquele tipo de conteúdo. Na criação de conteúdo, de forma geral, seja esse conteúdo para converter em vendas ou apenas uma criação de conteúdo para converter em seguidores, para converter em fãs, você precisa entender qual é o tipo de público que você deseja alcançar. A internet ela cresce de uma forma muito exponencial, muito rápida. Há pouquíssimo tempo atrás não era comum ter tanta concorrência no mundo digital, né, sendo com empresas principalmente. As pessoas elas não tinham o conhecimento de que estar na internet era importante, principalmente para aumentar o número de vendas, mas hoje isso não é mais uma realidade. As empresas elas já compreendem que precisam estar na internet para aumentar o seu número de vendas, para poder aumentar a sua autoridade, para poder construir uma comunidade e assim fazer uma permanência maior, consequentemente aumentar o seu valor de capital. Se você quer aprender um pouco mais sobre marketing de uma forma clara, sem ficar aqui falando sobre termos técnicos e 1 milhão de coisas que eu sei que você não vai entender nada, porque quando eu estava começando eu também não entendia nada, com termos difíceis de você lembrar, de você definir tudo. Já vai deixando o like aqui, aproveita também e já se inscreve para você receber mais vídeos e já deixa também nos comentários qual é o assunto que você tem muita dificuldade, mas que sente que precisa aprender sobre marketing digital e que você gostaria de ver aqui nesse canal. E é claro que depois da pandemia, o comportamento se tornou muito maior. Obviamente, nós fomos obrigados a passar um tempo em casa, principalmente as empresas, né, o comércio varejista, para não perder suas vendas. A forma que fez com que essas vendas não fossem perdidas e que aumentassem, não fechassem as portas, foi migrar para a internet. E assim que muitas empresas que hoje são muito conhecidas, hoje vendem somente online ou aumentaram mais as suas vendas online, elas migraram para a internet, cresceram bastante. Outras, infelizmente, tiveram que fechar as portas. Por quê? Porque não compreenderam que a partir da pandemia iniciou um novo ciclo, tanto no empreendedorismo quanto no marketing. Empresas que ignoram esse novo jeito de empreender, essa nova forma de estar presente na vida das pessoas, essa mudança, esse boom que aconteceu pós-pandemia, elas estão correndo o risco de se tornarem, se já não se tornaram, irrelevantes no mercado. O que antes era considerado um luxo para as empresas, hoje se torna algo totalmente necessário. Compreender que se você não tiver uma pessoa responsável para cuidar das suas redes sociais, cuidar das suas plataformas digitais, você pelo menos precisa entender o mínimo para que você consiga fazer isso. Enfim, sem enrolar muito, vamos chegar ao ponto principal, que é o assunto desse vídeo, que é sobre entendimento de público-alvo e principalmente entendimento de persona. Muita gente acha que persona e público-alvo são as mesmas coisas, mas não tem como confundir uma coisa com a outra. Público-alvo trata de um ramo ali mais amplo, né? Digamos assim. É como se fosse um macro espaço. Imagina que essa minha caneca aqui, cheia de canetas, é meu público-alvo. Tudo isso aqui está dentro do meu público-alvo, correto? Correto. Aqui eu tenho diversas pessoas que se interessam pelo mesmo nicho e aí dentro desse meu público-alvo, que são essas canetas, eu tenho as minhas personas. Quando eu falo de persona, eu estou falando de algo mais específico. Aqui na minha caneca, se eu pego uma caneta, peguei aqui uma caneta prata, essa caneta é uma caneta específica. Ela tem um corpo transparente, uma base prateada. Quando eu vou escrever com ela, tem uma coloração prateada diferenciada.
Essa caneta é diferente dessa caneta. Eu coloco uma ao lado da outra, tanto o design delas são diferentes, quanto a parte interior dela, a tinta, enfim, tudo vai ser diferenciado. Porém, apesar de serem canetas diferentes, elas estão dentro do meu nicho e elas estão dentro do meu público-alvo. Vamos supor que o meu nicho seja moda feminina. Então, aqui eu tenho meu nicho de moda feminina e dentro, né, desse nicho eu tenho várias mulheres. A faixa etária eu posso colocar de 20 a 40 anos, que se interessam por alfaiataria, que queiram se vestir de forma mais elegante, enfim, todas essas pessoas aqui estão dentro do meu público-alvo. Perfeito, perfeito. Criei meu público-alvo. Toda vez que eu for fazer um direcionamento ali, quando eu for fazer um tráfego pago, esse vai ser o público-alvo que eu quero atingir. Mas aí, dentro desse público-alvo, se eu pego uma dessas mulheres e eu coloco ali características, direcionando melhor ainda o meu conteúdo e estou direcionando muito melhor ainda a minha venda. Dentro do meu público-alvo aqui, eu começo a adaptar para uma persona. E aí, essa persona precisa ter um nome ainda que fictício, uma profissão, um sonho, um desejo. Essa pessoa precisa ter algo dentro dela que vai fazer com que ela se encaixe com a sua marca, com o posicionamento da sua marca. Então eu posso pressupor que dentro do meu público-alvo ali de mulheres, né, na faixa etária de 20 a 40 anos, que se interessam por alfaiataria, eu tenho a Ana, de 25 anos, que é microempreendedora, que quer se vestir de forma mais elegante, que se interessa por assuntos de empreendedorismo, que está aprendendo, que está estudando, o sonho dela é ser uma grande empresária. Então você percebe que aqui, dentro da minha persona, eu tenho características muito mais relevantes que vai fazer com que o meu conteúdo ele encaixe diretamente com o desejo daquela pessoa. Essa que é a estratégia que você precisa ter na sua construção de conteúdo, principalmente quando essa construção de conteúdo ela precisa ser direcionada para vendas e para atingir um público específico que vai se tornar um lead. Ou seja, a personificação ideal do seu público-alvo. É aqui que entra uma ciência que a gente chama dentro do marketing digital de neuromarketing. Preste atenção nisso aqui, porque quando você aprende isso daqui, a sua criação de conteúdo, a sua forma de produzir conteúdo e principalmente os seus resultados, eles melhoram de forma poderosa. Existe um criador de conteúdo que começa aqui, que não entende absolutamente nada sobre isso, e o que depois que começar a compreender, vai fazer isso daqui, ó, vai escalar. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Uma coisa que você precisa ter muito claro na sua mente é que o seu público, a sua persona, antes dela querer consumir um conteúdo, antes dela querer comprar alguma coisa, ela já tomou uma decisão inconsciente na mente dela. O neuromarketing diz que o nosso cérebro ele é dividido em três. O cérebro reptiliano, né, a parte mais antiga do nosso cérebro, é responsável pela sobrevivência. Ele age ali dentro da segurança dele, buscando sempre proteção, previsibilidade. Aí a gente também vai ter, né, o cérebro límbico, que é a parte do nosso cérebro que governa as nossas emoções, governa também os sentimentos. Exatamente essa parte do cérebro que é estimulada quando o público sente conexão com a marca, que se identifica com as histórias, com os valores, com o posicionamento. E tem o cérebro racional, que é o fator decisivo ali, principalmente no ato da compra. Essa parte é uma parte muito importante, porque é essa parte do cérebro que vai fazer a finalização ali da compra. Busca sempre justificativas mais lógicas para poder validar a escolha que o seu cérebro límbico fez, né, através do emocional, e ali tentar encontrar quais são os benefícios através de comparações detalhadas para poder justificar aquilo que a parte do cérebro límbico já decidiu. Para facilitar seu entendimento, viaje aqui comigo. Imagina que você está no seu trabalho conversando com uma pessoa, comentou que o seu MacBook estava velho, que você precisava comprar um MacBook novo. Enfim, ele já estava travando, já estava com várias dificuldades, que precisava jogar fora e realmente de comprar um novo de fato. Você trabalha normalmente o dia inteiro e quando chega em casa, nós, pessoas mortais, em 2025 fazemos bastante, pega seu telefone e começa ali a rolar o feed da sua rede social, seja ela qual for. E intencionalmente ou não, o algoritmo te manda um anúncio de um novo MacBook. E esse anúncio, ele te chama a atenção porque, em momento algum, aquele anúncio te induziu a comprar algo de forma muito clara.
Mas no vídeo tinha uma pessoa, ela estava ali no seu dia tranquilo, acordou, tomou seu café da manhã, vestiu sua roupa de academia, pegou seu cafezinho, sentou no lugar aconchegante e abriu o MacBook. E ali começou a digitar, né, fazer seu trabalho home office, enfim, tudo ali, o clima, as luzes, a iluminação, o aconchego, a música de fundo, o ambiente clean, todo elegante, a roupa que a pessoa usava, tudo aquilo foi um gatilho mental, de forma intencional, pela empresa que produziu e principalmente pela equipe de marketing que produziu, para atingir você. Porque você acabou de chegar do trabalho, cansado, obviamente você estava pensando no quanto você queria, né, ter ali uma rotina que te possibilitasse acordar às 10 da manhã e fazer a sua academia, tomar seu café com calma, sentar no seu home office e fazer seu trabalho com seu MacBook novo. Você percebe que todo esse storytelling construído ali naquele vídeo, que parece que foi justamente feito para você, já te trouxe um gatilho emocional e intencionalmente você já percebe ali que, caramba, eu já precisava comprar um MacBook novo, mas agora olhando esse vídeo, me trouxe um estalo e vou ver quanto é que tá. E nesse vou ver quanto é que tá, você clica na propaganda e já cai diretamente no site de vendas. E aí naquele site de vendas você já vai ver as avaliações, as pessoas dizendo, não, eu comprei e de fato o processador é maravilhoso, não trava, melhorou, otimizou bastante o meu trabalho. Seu emocional já foi tocado pelo vídeo e agora a sua parte racional, através dos depoimentos das pessoas que compraram e tiveram bons resultados, já começa a validar aquela compra. E aí acaba que você clica no carrinho, na hora que você clica no carrinho, você ganha ali 20% de desconto no ato da sua compra e você finaliza aquela compra. Quando você percebe, você já passou o cartão e ele já vai estar chegando na sua casa em 7 dias no máximo. Mas esse processo só acontece porque o vídeo que foi feito para poder gerar essa venda foi pensado justamente em você. Não em você em específico, mas em uma pessoa que foi pré-definida pela equipe de marketing, que tem exatamente a mesma rotina que você, o mesmo estilo de vida que você, que possui os mesmos desejos que você. E aí aquela propaganda chegou até onde ela deveria chegar, que foi até você. Isso é o entendimento do público-alvo e da persona. Entender como que funciona a mente do público-alvo, a mente da persona, é muito fundamental para poder entender como criar um conteúdo que converte, um conteúdo que toca, um conteúdo que cativa. Muita gente acha que isso é manipulação, mas não se trata de manipulação. Se trata em entender o verdadeiro poder do marketing, usar isso de forma estratégica para poder gerar emoções, emoções essas que são automaticamente convertidas em ações. O verdadeiro criador de conteúdo, principalmente aquele que está na internet, que está no digital, para poder vender um produto, vender um serviço, ou para construir o posicionamento da sua marca de forma duradoura, de forma longa, ele precisa compreender de uma vez por todas qual é o público-alvo e qual é a persona que ele deseja atingir. Sempre, sempre criar conteúdos de forma estratégica e com intenção de gerar um impacto emocional, principalmente um impacto emocional. Compreender aquilo que gera o desejo do seu público-alvo é um fator primordial e que vai te colocar aí muito à frente dos seus concorrentes. Para isso, é claro, precisa compreender quais são os desejos do seu público, o que seu público quer, o que ele precisa, o que ele está procurando, o que ele busca. Você entrar ali com alguma coisa que vai agregar valor para ele e que vai fazer com que escolher você ou escolher a sua empresa seja muito importante para ele, porque assim, ele precisa que tenha uma troca. Ele só vai escolher você ou a sua empresa se ele sentir que ele vai ganhar alguma coisa de valor em troca disso. Você pode até ser o melhor criador de conteúdo do YouTube, do Instagram, do TikTok, enfim, você pode ter 1 milhão de seguidores, mas se você não tiver um conhecimento do seu público-alvo e se já não tiver determinado a sua persona, enfim, se você não souber para quem você está falando, qual é a pessoa que você quer que consuma aquele conteúdo, que consuma o seu produto, que compre seu serviço, é a mesma coisa que nada, não adianta, não interessa ter muitos seguidores, interessa ser uma pessoa super viralizada, não importa se a sua empresa ela tem um valor exponencial, bilionária, se você não compreende qual é o seu público-alvo.
Como eu disse, no meio digital, obviamente que muitas empresas e muitas pessoas vieram para a internet para poder vender, para poder construir carreira, mas, claro, óbvio que a demanda ficou muito grande, né? Se fala muito de mercado saturado, então, mercado X já está saturado, mercado Y já está saturado, e isso acontece porque, de fato, a concorrência no digital, ela tem aumentado cada vez mais, e ela vai aumentar muito mais, principalmente nos próximos 10 anos, independente do seu nicho, independente do assunto que você aborda, independente daquilo que a sua empresa venda, não existe essa saturação desse nicho. O que existe é a forma como você se posiciona no mercado, como você se posiciona dentro do seu nicho e como que o seu posicionamento vai trazer de fato pessoas corretas para sua marca. E isso é muito importante. Para te ajudar a compreender ainda melhor, eu vou colocar no cardzinho aqui o link do meu livro digital que fala sobre público-alvo e persona, que você quiser compreender ainda mais sobre como funciona. Tem um exercício que você pode estar aplicando nesse livro. Vai ter ali algumas perguntas e respostas para você poder fazer, conseguir identificar de uma vez por todas qual que é o seu público-alvo e qual que é a sua persona. É um livro bem bacana, que está bem baratinho, que vai trazer para você um entendimento muito bom de neuromarketing, de marketing digital, de direcionamento de público-alvo. Fala um pouco também sobre posicionamento, sobre comunicação visual, sobre estética visual. E nesse livro digital também tem um método que funciona, que é prático, simples de ser aplicado, que você não vai pagar nada por esse método. É um bônus que está lá no livro, que vai ajudar tanto se você quiser criar conteúdo para vender para a sua empresa, para a sua marca, quanto se você quiser aprender ali a criar conteúdo baseado no seu público-alvo, na sua persona, para as suas redes sociais de forma pessoal. Não quis trazer aqui termos muito difíceis, porque eu compreendo que o marketing digital, além de ser muito difícil de ser compreendido para quem não está dentro desse nicho de marketing digital, mas ele é muito importante, porque são esses os conhecimentos que vão fazer com que você, sua empresa, sua criação de conteúdo cresçam. E você precisa, sim, você precisa entender sobre marketing digital. Eu não vou ficar aqui falando sobre copywriting, storytelling. Claro, trarei todos esses assuntos, mas sempre de uma forma clara, objetiva, que vai fazer com que você consiga aplicar isso no seu dia a dia, consiga aplicar isso dentro da sua empresa, consiga aplicar isso dentro da sua criação de conteúdo. Porque sim, quem não sabe mexer hoje com o mínimo, o básico do marketing digital, não cresce, não constrói comunidade. É aquela velha história, né? Quem não é visto, não é lembrado. E sim, de fato, isso é uma verdade. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, qual o assunto que você gostaria de assistir no próximo e até o próximo vídeo.